verdadeiro pastor, ele tem duas vozes, uma para chamar as ovelhas e a outra para espantar o lobo devorador. Quem disse isso foi João Calvino. Você conhece a história? João Calvino disse isso. Tanto serve para chamar, né? E como também serve para expulsar os lobos. Um alerta ao povo de Deus. Preste bem atenção para que você não caia na cilada do diabo e esteja enredado em meios a divisões. Um alerta ao povo de Deus. Preste bem atenção. O que é rebelião? Bem, rebelião é poder sem autoridade. Usar o poder e dons que Deus deu, a autorização, isto é que Satanás fez. Ele foi expulso do céu, porém não perdeu seu poder, perdeu a sua autoridade. O que faz um pastor ser motivado por Satanás? A rebelião. Muitos desses pastores, eles querem ter o seu próprio reino, seu próprio domínio, sem prestar contas com ninguém. Eles não querem uma diretoria de homens sérios, que cobrem deles uma vida pura na área moral e financeira, tá? Aí começam a discordar do sistema da igreja, onde essas pessoas estavam e ali, né, deixam marcas ruins nesta igreja, e esse pastor, ele começa a criar problemas na igreja. Ele usa o poder sem autoridade. Olha só, isso aqui é que mora o perigo. Eu quero que você preste bem atenção, para que você, mesmo sendo amigo desse pastor, você deve tomar cuidado. Você deve tomar cuidado para que você não caia na cilada do diabo. Então, o pastor, ele sai daquela congregação e ele começa a visitar os membros da sua igreja, fazendo divisão, fofoca, indo de vida em vida, falando mal da igreja, da direção. Isso é coisa de Satanás. Então eu vou repetir aqui para que você esteja atento. A rebelião é o poder sem autoridade. Usar o poder e dons que Deus deu sem autorização. É isso que Satanás fez. Ele foi expulso do céu, porém não perdeu seu poder, perdeu a autoridade. O que faz um pastor a ser motivado por Satanás? A rebelião. Muitos desses pastores que querem ter seu próprio reino, seu próprio domínio, sem prestar contas com ninguém. Eles não querem uma diretoria de homens sérios, que cobrem dele uma vida pura na área moral, financeira. Aí começam a discordar do sistema da igreja onde estavam e deixam marcas ruins. Nesta igreja, eles começam a discordar do sistema da igreja onde estavam, deixam marcas numa dessas igrejas. Como resultado disso, fundam suas próprias igrejas sem ordem divina e começam a usar o poder sem autoridade. Disso fundam sua própria igreja sem ordem divina e começam a usar o poder sem autoridade. Uma palavra muito poderosa. Eles usam o poder sem autoridade.
ou seja, sem autorização, isso é bruxaria, macumbaria. Quem o segue caminham, olha bem, quem os segue caminham para a maldição. A primeira coisa que esses falsos pastores fazem é visitar membros insatisfeitos para os manipularem com várias promessas gananciosas pelo dinheiro, procuram descaradamente por dizimistas, fazem-se de vítimas porque não querem trabalhar e pegar no pesado, usam seus talentos para fortalecer as suas divisões. Isso está lá em Mateus capítulo 7, versículo 22. Esses falsos pastores vão aparecer pelas redes sociais, na internet, muitas das vezes juntos, um pregando na igreja e o outro para pescar mentes fracas, prometendo liberdade. Não terão nenhum vínculo entre eles, cada um com suas próprias igrejas, seu reino, sua independência, até porque eles têm ciúme das entradas financeiras e não querem prestar contas com ninguém, e logo estarão apresentando carros novos, incentivando obreiros imaturos, que vale a pena a rebelião e a divisão. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Existem diversas razões para haver um racha em uma denominação. Desde a vaidade pessoal de pastores, amor ao dinheiro e ao poder, e até a insubordinação, dificuldade de se trabalhar em equipe, interesses pessoais nocivos. Dificilmente a divisão é provocada por uma ovelha, mas quase sempre por um pastor. Trata-se de um divórcio eclesiástico que afeta profundamente a história e a identidade de um povo, removendo as suas bases e criando um grande vazio existencial por um longo tempo. Esses traumas podem criar grandes males espirituais para os membros daquela comunidade, para os membros daquela igreja. E você tem que sair de perto desses pastores. Você tem que sair. Você não pode ficar perto desses pastores. Então, olha bem, esses traumas podem criar grandes males espirituais para os membros. Às vezes a pessoa tem ali não sei quantos anos de igreja, aí chega um infeliz da Costa Oca e causa divisão no meio da igreja. Ninguém sabe de onde esse pastor veio, não sabe o seu procedimento, só porque tem uma boa lábia, só porque canta corinho, só porque rodopia no meio da igreja, e a pessoa já acha que é fogo. Confira 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Alguns anos atrás, eu passava por momentos difíceis na minha vida, que melhor é ter uma igreja em cada esquina, independente da placa denominacional, como diz, né? O importante é pregar o evangelho, diz eles. Então, pensávamos que seria a melhor maneira de propagar o evangelho a toda criatura. Porém, nesses últimos anos temos revisto esse pensamento em cada bairro que nós passamos. Encontramos várias igrejas, grandes catedrais, como também pequeninos cubículos, conhecidos e anonimais, igrejas sérias e respeitadas, como também igrejas difamadas pela falta de caráter e prudência de seus líderes, igreja de todo tipo e estilo, para todos os gostos e todo o tipo de interatividade existente. A pessoa
ela tem que tomar cuidado, porque igreja é vida. Igreja é que vai nos conduzir até Jesus. Igreja não salva, mas ela nos conduz até o céu. Amém? Então, mas a pergunta é, por que tantas igrejas hoje, em cada esquina que nós viramos, para propagar o Evangelho? Olha só, desde quando há quem disse que para pregar o Evangelho é necessário sair da sua denominação local e fundar outra igreja? Às vezes, até do lado da mesma igreja, Jesus disse que devemos pregar o Evangelho a todas as criaturas e não sair fundando denominações. Pior ainda, criando modismo, contradizendo a palavra de Deus. Na realidade, não vemos crescimento do Evangelho, e sim uma migração de crentes rebeldes, que são ovelhas sem pastor, pulando de igreja em igreja, buscando adaptar-se a um Evangelho segundo a sua própria concepção, ou a sua própria concupiscência, e não na direção do Evangelho da verdade, que requer humildade, submissão e renúncia. A origem das divisões da igreja vem de Satanás. Foi o primeiro que dividiu. Mateus capítulo 12, 25 fala sobre isso. Nesse texto bíblico, Jesus nos mostra um princípio divino muito forte. Ele ensina que toda guerra, ódio, traição gera divisões. Alguns anos atrás, por causa da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida por um muro chamado Muro de Berlim, quem lembra? Aquilo separou o Ocidente do Oriente, pais de filho e assim por diante. A divisão só traz o quê? Desgosto. Muitas famílias empobreceram e tiveram que vender os seus patrimônios. Então, toda divisão gera algo nocivo. Assim também é no reino de Deus. Jesus, ele afirmou que um reino dividido, ele não pode subsistir. Onde começou? No céu? Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. Olha só, Deus não aceitou a interferência de Lúcifer, o expulsou. Por sua vez, este anjo dividiu o céu, levando consigo a terça parte dos anjos de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Vindo para essa terra, Satanás semeou divisão no mundo, dividindo nações e provocando guerra e morte, e assim colocou divisões e pelejas na sociedade entre os grupos políticos, no futebol, na família, gerando divórcio e em outras áreas da sociedade. Amada igreja, abra os olhos. Toma muito cuidado. Os membros não conhecem, não têm uma experiência com a palavra, e você será fácil de ser pescado. Infelizmente, este mal tem chegado na igreja. Segundo a Bíblia, divisão é maldição. A palavra Satanás significa adversário, ou seja, aquele que se opôs à autoridade. Diabo significa caluniador. Quem divide a obra tem essas duas características luciferianas. Quando Satanás convence um pastor a dividir igreja, sua mente fica cauterizada e nenhum conselho resolve. Ele levanta questões que são uma cortina de fumaça usada pelo próprio diabo para semear divisão e enfraquecimento do grupo. Por isso, Satanás procura gerar mágoas, ambições, insatisfações, independências e interesse
para provocar divisões entre obreiros, entre o povo de Deus. Lucifer atingiu o coração de Deus. Com sua rebelião, com sua rebeldia e divisão, ele, convencendo os anjos a segui-lo, despreza Deus. Toda divisão gera sofrimento emocional, crítica, mentiras e palavras jogadas fora. Ódio entre os irmãos da igreja. Um dia que eles se bateram um no ombro do outro. Minha irmã, você é uma bênção. Hoje estão divididos, passam pelas ruas e nem se falam um com o outro. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Esse povo não vai para o céu. O ódio entre os irmãos e o orgulho ferido, tudo isso afeta o evangelho de Cristo. A divisão é um sistema de vida maligno. Ela nasce em nossos corações quando queremos ser independentes, insubmissos e à procura da liberdade. Esse foi o espírito que dominou a Absalão, filho do rei Davi, 2 Samuel 15:1, e também no versículo 6. Porque Deus ele odeia a divisão. Primeiro, a divisão faz lembrar Deus do que Satanás provocou no céu. Segundo, divisão enfraquece o corpo de Cristo. Judas, versículo 19. Quem provoca divisão não tem o Espírito Santo. Sabe aquela irmã que é cheia do Espírito Santo, anda com o braço aberto na igreja, cheia do poder, sobe ali no altar, parece que ela está cheia de Deus. Tá não, irmão, está cheia de vento. Cheia de vento, parece um urubu cangueiro. Você me desculpe, mas é verdade. Pessoas que se denominam pentecostais demais, muita santidade, vá lá que tem algum defeito. Vá lá, se não tiver a síndrome de Satanás dentro dessa pessoa para dividir o corpo de Cristo ou causar, se levantou contra o pastor ou a autoridade maior da igreja, é rebelde. Paulo faz uma pergunta à igreja de Corinto, se você tiver a Bíblia, ele diz assim: está Cristo dividido? 1 Coríntios 1:10 até o versículo 13. Paulo sabia como esse pecado traria consequências negativas à igreja de Cristo. Em uma divisão, as famílias dos obreiros são as mais afetadas, principalmente as crianças. Elas escutam seus pais, agora fala mal da igreja onde estavam, fala mal do pastor, fala mal da irmãzinha. A pessoa, quando está na rebelião, ela não consegue ouvir ninguém, ela só consegue ouvir aquele ao qual ela acha que está certo. Acha que está certo. O pastor sai cheio de poder, mas sai sem autoridade nenhuma. Tá? Quem lhe diria, né? Colocando defeito no ministério para ganhar força na divisão. Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Outro dia eu tenho um canal no YouTube, eu estava vendo as conversas de pastores no YouTube. Estava lá vários pastores que saíram da Igreja Universal metendo o pau no Bispo Macedo. Uns caras que comeram no prato e agora estavam ali rasgando a vida do Macedo, a vida dos pastores, contando o que se passa por trás dos bastidores. Que coisa ridícula, que coisa medíocre. É claro que as pessoas do mundo vão apoiar. Satanás está por trás delas. Pessoas caídas que concordam em divulgar as coisas da vida alheia. Então, quem é que não tem falha? Quem é que não erra? Todos nós erramos. Olha só, os filhos de Deus são forçados a tomar partido, tá? Vendo os pais de seus queridos amiguinhos do outro lado da divisão. Uma pesquisa diz que a maioria desses filhos de obreiros não permanece na igreja, tá? E no evangelho. Eles se desviam por causa do escândalo. Quantos filhos de pastores, de irmãos, estão aí bebendo cerveja, estão aí no mundo, né? Drogado, irmã. Seu filho está no mundo, algum defeito, alguma falha. Não, mas ele cresceu.
Talvez seu filho seja aquele que fica sentado no banco e você na igreja, né? Você lá adorando, seu filho dormindo no banco. Você não cuidou do seu filho espiritualmente. Aí você pergunta por que ele está desviado. Então, bons amigos se tornam inimigos, porque acabam sendo influenciados pelos obreiros divisor. Pessoas que outrora oravam umas pelas outras, agora se maltratam e não se saúdam mais. Precisam fugir de todo tipo de murmurador de perto de você. Romanos capítulo 16, versículo 17. Primeiro, motivação. Desejosos de vanglória humana. Muita gente quer ter seu próprio reino, seu próprio governo, seu próprio domínio, sem prestar conta com ninguém. Aí começa a discórdia do sistema da igreja onde está, e com resultado funda sua própria igreja, igreja sem ordem divina, tá certo? Não tem nenhum tipo de ordem divina, nenhuma, e sem o menor preparo possível, a qualidade de novas igrejas sem expressão, com nomes estranhos. Eu já vi aqui uma igreja pentecostal, o coice na cara do diabo. Igreja pentecostal, cuspe de Cristo. Igreja pentecostal, assembleia, eita, Jesus está voltando. Isso é um absurdo. E diz que foi o Espírito Santo que revelou. Quando você vê essas coisas assim, irmão, sai de perto desse povo. Sai de perto dessa igreja, porque esse povo não tem compromisso com Deus, não. Quer enriquecer às suas custas. Igreja sem expressão, com nomes estranhos, assustador, em todo o território brasileiro. Outro dia eu perguntei a uma irmã, como é o nome da sua igreja? Ela disse, o nome da minha igreja é Igreja Pentecostal, Assembleia Adventista Universal dos Últimos Tempos. Caramba, que nome, hein? Aleluia. Hoje o sujeito discorda, ele discorda de um, discorda do outro, né? E efetiva um novo ministério em nome de uma suposta revelação que recebeu. Mentira, tudo mentira. Muitas das vezes essa revelação desta nova igreja é uma revelação fundamentada em seu próprio bolso, preocupando consigo mesmo. Uma vez lá em Anápolis, Goiás, no nosso culto de libertação, chegaram lá duas profetas, a profeta mais conhecida na cidade, a mulher que revelava até a cor da sua roupa íntima. Chegou na igreja, numa sexta-feira, eu estava lá fazendo um culto de libertação. Essas duas mulheres manifestaram com um demônio, um capeta enorme no seu corpo, manifestaram com um demônio. Eu não sabia de nada, eu tive que expulsar o demônio, que ela queria bater nas pessoas dentro da igreja. E a filha dela estava lá, porque ela ouviu meu programa de rádio, e ela foi. Eu desafiei o diabo, ela foi. Ela sofreu um problema com o marido. Então, às vezes a pessoa está com problema em casa. Irmão, está com problema em casa e você recebe um dom de ser pastora. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. E essa mulher estava com problema com o marido. O demônio falou que estava botando o marido na bebida e ela era muito conhecida na cidade. Quando eu mandei os demônios embora, todo mundo viu aquela cena, todo mundo conhecia elas duas. Quando acabou o culto, ela queria falar comigo, eu levei ela lá para o gabinete pastoral, fui conversar com ela, ela disse, irmão, não fale para ninguém o que aconteceu aqui. Eu disse, como assim? Eu não preciso falar, as pessoas viram, tem mais de 1000 pessoas aqui. Eles viram, a senhora levantou um banco com 5 pessoas. A irmã tem que fazer o seguinte, a irmã tem que chegar na sua igreja e dizer para o seu pastor que a irmã não quer mais ficar no círculo de oração, que a irmã vai passar por um processo de libertação aqui na igreja para tirar esse capeta da sua vida. A senhora começa sexta-feira a campanha. A senhora vai fazer isso? Vou. Até o entanto que eu estava lá na cidade de Anápolis, Goiás, essa mulher nunca mais voltou para a igreja. Nenhuma das duas. Porque foram envergonhadas pelo diabo. Estou entendendo? Não estou dizendo que todo mundo é endemoniado. Eu não estou dizendo que todas as pessoas são endemoniadas. Não. Mas tem pessoas endemoniadas. Tem muitas pregando o evangelho.
Tem muito. Evangelho não é peso, não. Evangelho não é cansaço, não. Evangelho é vida. Toda vez que eu oro aqui, eu quero orar mais. Toda vez que eu prego, eu quero pregar. Eu passo por luta. Luta espiritual. Passo por luta. Passo por luta financeira. Passo por luta. Eu sempre peço, mas você nunca viu eu chorando aqui. As pessoas são tocadas e me ajudam. Elas vão lá, colocam no meu Pix, colocam uma oferta, pequena, mas coloca. Coloca, você tem que mudar o linguajar que você tem, linguajar de derrota, entendeu? E acreditar que Deus pode fazer o melhor por você na sua vida. Muitas das vezes essas revelações dessa nova igreja é uma revelação fundamentada no próprio bolso, principalmente consigo mesmo. Assim essa nova igreja se torna seu novo negócio financeiro para satisfazer sua própria vontade. E nesta nova igreja, esse pastor se torna centralizador e não abre espaço para outros pastores crescerem com ele. A não ser que ele e a sua família são dono da igreja. Eu criei um estatuto, e o estatuto está de pé, meu nome está lá no estatuto. Se eu morrer, fica para outro pastor, sem ser da minha família. Fica outro pastor, fica na administração. A igreja quem é dona é Jesus Cristo, ele vai ter que saber administrar a igreja. Então, muitas das vezes, esse salão é aberto próximo à sua antiga igreja, para pegar membros da mesma, aproveitando do seu carisma, esperteza, né? Luta pelo seu próprio reino e domínio. Isso não é evangelho de Cristo? Interesse financeiro? Hoje muitos líderes eclesiásticos não pregam mais o evangelho com amor, não sabe mais o que é sofrer pelo evangelho, prega-se por interesse financeiro, né? Monta-se a igreja e ainda tem a falta de vergonha de dizer que Deus está nesse negócio. Deus mandou sair desta ou daquela denominação para montar a sua própria empresa ou a sua própria igreja. Isso quando não difama a sua ex-denominação, para atrair os membros da mesma para o seu rebanho. Então veja 2 Coríntios capítulo 11, 13, 14 e 15, Atos capítulo 20, 29. Eu estou falando aqui com contextos, textos e contextos, tá certo? O interesse ministerial. Algumas amam o poder, título, gostam de ser bajulados. Sou presbítero, sou bispo, eu agora sou apóstolo, mas a boca é podre, vive xingando palavrão. É palavrão para cima e para baixo. Não tem vida, não tem vida, não tem vida, não tem vida. E se morrer, não tem como deixar sucessor na igreja, a igreja tem que fechar. Então era apenas um meio de vida. Pergunta aí esse pastor que saiu da sua igreja e abriu a igreja dele, quem é o sucessor quando ele morrer? A mulher? Coitada. Então, como líder, como disse Jesus, amam os primeiros lugares nas suas primeiras cadeiras. Mateus 23, 6 e 7. Contradição teológica tem muita. A falta de conhecimento bíblico tem levado esses pastores a colocarem heresias dentro de suas igrejas para mostrar que são mais santos, mais certos ou querem ser diferentes dos demais. Gálatas capítulo 1, 6, 7 e 8. Houve muitas rebeliões no passado. Miriam, Abiú, Coré se levantaram contra Moisés, o servo do Deus vivo. Deus não suportou. Abriu a terra e foram consumidos pela terra. A terra comeu eles vivos por causa da rebelião. Tá certo? Arão fez um bezerro de ouro e o povo estava adorando ali. Qual é o seu bezerro de ouro? Você não ouviu a liderança, o pastor, o diácono, aquele que tem autoridade de ter tirado essa pessoa que errou e ele foi na sua casa e conseguiu persuadir você para tirar você da fé? Você precisa voltar para o evangelho. Você precisa voltar para Jesus. Você precisa se converter. Urgente. Não deixe isso criar raiz.
que esse áudio, mande para alguém, espalhe o máximo que você puder, para que as pessoas tenham consciência de que ela está errada e precisa voltar. Ela não vai ouvir você, ela não vai te ouvir, mas ela vai ouvir outra pessoa de fora que está sendo usada por Deus para levar essa palavra pelo mundo afora. Eu tenho uma certeza que essa palavra vai seguir o mundo afora e vai chegar e vai encaixar no lugar certo daqueles que estão se rebelando contra a obra de Deus. São 6 horas da manhã e 45 minutos. Eu estava orando, Deus me deu essa palavra. Abra os olhos, igreja. Comece a orar. Comece a orar. Busque libertação. Cuidado com essas pessoas que estão do seu lado. Cuidado, elas vão te deixar. Elas ficam motivando você para caminho errado. Sai de perto delas. Deixa eu orar por você. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Torna ela sadia, Senhor, para que ela possa entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Toma nossas vidas em tuas mãos, para que nós possamos estar de acordo com a tua vontade. Perdoa as minhas falhas, os meus erros, e me conceda a tua presença para a glória do teu nome. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quem crê, diga amém. Amém? Deus abençoe você. Entre em contato com a gente, ajude o nosso canal, o nosso Pix. Se você quiser ajudar, não é obrigado, tá? Se você for tocado pelo Espírito Santo, porque eu sei que Ele toca, e nós estamos montando a nossa Rádio Vida, estou com dificuldade, não consigo fazer isso sozinho. Se você puder fazer isso, se você não tem nada, então motive as pessoas a compartilharem o meu canal lá do YouTube, para que esse canal cresça e o YouTube perceba que tem sido um canal que tem abençoado vidas. Então, faça alguma coisa pela obra de Deus. Se você puder, o nosso Pix aqui no Brasil é o 9111. Anotou? 9111 1874. 9111 1874. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.